Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam com todos. Amém? Bom, hoje nós vamos estudar a carta de Filemon, de Paulo a Filemon. Se você puder abrir comigo, então, em Filemon, capítulo 1. É um capítulo só, né? Ok? Eu gostaria que nós lêssemos o texto e vamos orar. Ok? Acompanhe comigo então. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela bondade e misericórdia. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pela instrução que a tua palavra nos dá. Eu clamo que essa noite o Senhor possa nos ensinar através da tua palavra e nos mostrar, Deus, os exemplos práticos nela, Deus, sobre o que o Senhor, da maneira que o Senhor quer, Deus, que nós vivamos. Então, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, nós clamamos que possamos ser transformados e cada vez mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma carta de Paulo, com certeza uma das mais bonitas das cartas de Paulo, a menorzinha, né, na sequência das cartas de Paulo no Novo Testamento. Ela está por último, só na sequência dos livros, mas ela tem uma grande mensagem, né? Ela é diferente de todas as outras, porque ou ele escreveu para igrejas,
ou ele escreveu para líderes. Ele escreveu cartas pessoais, cartas dirigidas a Timóteo, dirigida a Tito, né, mas eles eram líderes. Essa carta é uma carta pessoal, endereçada a um indivíduo, tratando de um problema bem particular. A intenção de Paulo, quando escreveu, não era que essa carta fosse aberta ou lida e estudada pela igreja. Era uma carta para Filemon, apenas. Quando ele escrevia as outras cartas, ele tinha essa intenção. Cartas para as igrejas, a intenção que elas fossem lidas publicamente, estudadas. As cartas para os líderes também, como Timóteo, tanto para Tito também, com instrução para a igreja. Mas essa não, ela é muito peculiar, porque ela trata de um assunto particular. Então ela é uma carta pessoal de Paulo, endereçada a um amigo pessoal dele, Filemon, e tratando de um assunto muito, muito pessoal. Então, por que essa carta tão pequena, alguns chamam até de bilhete, por tão pequena que ela é, por que essa cartinha de Paulo está na Bíblia? Se você lê, você consegue entender a mensagem que ela traz, e você vê que ela é inspirada pelo Senhor. Então ela foi considerada pela comunidade cristã como inspirada, como autoridade de palavra do Senhor, e foi então incluída no cânon do Novo Testamento. Então ela faz parte dos 27 livros do Novo Testamento. Então é uma carta inspirada pelo Senhor. Ela faz parte das epístolas de Paulo da prisão. Nós recentemente estudamos Colossenses, né? A última epístola que nós estudamos, na verdade, e essa carta está totalmente conectada com Colossenses. Você vai ver, enquanto a gente desenvolver esse estudo. Mas ela foi escrita na prisão. Quando Paulo estava na prisão em Roma, ela foi escrita junto com Efésios. Nessa mesma época ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essa é mais ou menos a segunda fase das cartas de Paulo. As primeiras cartas que ele escreveu foram Gálatas, Romanos, Coríntios, 1 e 2 Coríntios, e Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Segunda fase das suas cartas, na prisão em Roma, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E depois, no final, ele escreve 1 e 2 Timóteo e Tito. Então ela é uma carta muito peculiar. Sobre algumas citações sobre essa carta. Primeiro, uma citação de Lutero. A gente tem um slide dessa citação. Lutero disse o seguinte: essa carta apresenta um exemplo encantador e magistral do amor cristão. E ela é uma carta muito peculiar também, porque ela mostra um caráter de Paulo que a gente não consegue enxergar nas outras cartas. Quanto a isso, João Calvino, um dos reformadores, disse o seguinte: Paulo, em favor de um homem da mais baixa condição, se condescende com uma modéstia e humildade tais, que em nenhuma outra parte se descreve em cores tão vivas a docilidade do seu caráter. Então, em todas as outras cartas, você vê Paulo repreendendo, com argumentos teológicos, doutrinários, com um ensino. Essa carta, ela é diferente porque ela é pessoal. Paulo demonstra amor, afeição, empatia. Então ela é muito diferente das outras cartas de Paulo. E do que essa carta trata? Ele escreve para Filemon, antes da gente entrar no texto, ele escreve para que Filemon receba novamente seu escravo fugitivo, Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon e fugiu da casa de Filemon. Ele fugiu para Roma, né? A casa de Filemon ficava em Colossos. E de Colossos até Roma
dá mais ou menos uns 1.500 quilômetros de distância. É uma distância bem grande, mais ou menos daqui para o Uruguai, talvez. Então ele faz essa viagem longa, ele foge, ele quer realmente se esconder. Ele vai para onde? Para a maior cidade, para a capital do Império Romano. Roma, nessa época, tinha aproximadamente 1.500.000 habitantes. Então ele quer ficar bem escondido, o mais longe possível, numa cidade superpopulosa, ficar escondido no meio da multidão. E o fato dele ter fugido foi provavelmente que ele tenha roubado alguma coisa de Filemão. Primeiro, para ele fazer essa viagem de Colosso até Roma, precisava de dinheiro. E um escravo não tem posses. Então, provavelmente, ele deve ter roubado, ao que tudo indica, roubado o seu senhor Filemão. Então, ele fez de tudo para se esconder, né? Só para você entender o que se trata essa carta. Nós temos um slide do esboço. Do versículo 1 ao 3, nós temos a saudação inicial, é ali onde ele fala a quem se endereça essa carta, a Filemão. Do 4 ao 7, ação de graças, ele agradece e elogia Filemão. Do 8 ao 16, nós vemos o apelo de Paulo, apelo em favor de Filemão. Do 17 ao 21, ele dá a garantia de qualquer dívida que Onésimo tenha deixado. E do 22 ao 25, as saudações finais. Okay. O tema dessa carta é o perdão. E o versículo-chave é o versículo 10. Quando Paulo diz, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Esse é o tema, esse é o motivo da carta. Paulo está escrevendo para isso, para que Filemão receba Onésimo novamente. E o autor, como eu já disse, o autor é o próprio Paulo. Então, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Como eu disse, ele é prisioneiro em Roma, mais ou menos no ano 62 depois de Cristo. Ele estava em uma prisão domiciliar. Você pode conferir essa prisão no finalzinho de Atos. Lucas está falando sobre essa prisão de Paulo, mais ou menos no ano 62 depois de Cristo. E ele menciona sobre sua prisão no versículo 1, 9, 10, 13 e 23. Só nessa carta, 5 vezes ele menciona algo sobre sua prisão. Versículo 1, 9, 10, 13 e 23. Ele estava, então, numa prisão domiciliar. Note que ele não está falando que ele é prisioneiro de Roma. Ele fala que é prisioneiro de quem? Prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo sabia que sua vida estava sob o domínio, ou sendo governada por Jesus. Tudo que acontecia na vida dele, ele sabia que era cuidado por Deus, mesmo as coisas ruins, ele sabia que tudo estava sob controle. Então ele não estava sob controle de Roma, ele estava sob controle de Jesus. Ele sabia que mesmo as coisas ruins serviam também para o progresso do Evangelho. Filipenses 1, versículo 12, ele diz, irmãos, eu quero que saibam que tudo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Então ele tinha essa consciência, ele sabia plenamente que tudo o que acontecia era pela soberania e pela vontade de Deus. E aqui a gente já aprende alguma coisa, né? Porque quando nós temos a perspectiva correta das coisas, isso nos evita um monte de frustrações. Um monte de frustrações nós podemos evitar se nós tivermos a perspectiva correta. Quando você sabe que sua vida é governada por Jesus, que Deus tem o domínio de todas as situações, que nada escapa do seu controle, você pode respirar fundo, descansar e saber que vai tudo bem. Então, essa perspectiva correta nos ajuda, tira a nossa ansiedade e evita muita
frustração. Paulo tinha consciência disso. Versículo 1 ainda ele diz: a você, Filemon, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, a Arquipo, nosso cooperador de luta, companheiro de lutas, e a igreja que se reúne em sua casa. Sobre Filemon, então, essa carta está sendo endereçada para Filemon. Algumas coisas que nós podemos saber sobre ele. Primeiro, ele era um homem rico, porque para ter um escravo não era barato. Mesmo os escravos que faziam os serviços mais simples custavam caro. Então, para ele ter escravos, ele era um homem rico, muito provavelmente. Ele era filho da fé de Paulo. Ele se converteu, ele conheceu a Cristo, conheceu o Evangelho sob o ministério de Paulo. Pode conferir no versículo 19, quando ele fala: para não dizer que você me deve a própria vida. Dá a entender que foi o Paulo que levou ele a Cristo. Ainda no versículo 1 diz que ele é um amado cooperador. Então esse homem é alguém que trabalhava no ministério, trabalhava no reino de Deus. Além disso, ele tinha sua família comprometida com o reino. Áfia, essa irmã Áfia, era sua esposa. E Arquipo, muito provavelmente, era seu filho. No finalzinho de Colossenses 4:17, Paulo diz para Arquipo o seguinte, fala: manda avisar Arquipo que cuide de cumprir o ministério que Deus lhe deu. Então ele era alguém também comprometido com o ministério. Então ele tinha a sua família envolvida nas coisas de Deus. Além disso, ele disponibilizava os seus bens para o reino de Deus, porque a igreja se reunia na sua casa. Ele disponibilizou a casa dele para que a igreja funcionasse na sua casa. Até o quarto século, mais ou menos, as igrejas elas funcionavam apenas em casas, nas casas das pessoas. Não, esse negócio de templo, veio bastante tempo depois. Então, até o quarto século, a igreja funcionava nas casas, a igreja primitiva, tudo isso funcionava nas casas dos irmãos. Depois do quarto século, quando o imperador Constantino estatizou a igreja começou a ter templos, aí a coisa foi desandando aos poucos, até que veio a reforma, que a gente falou semana passada. Mas a igreja se reunia nas casas, e ele disponibilizou então sua casa. E ele não era o pastor dessa igreja, provavelmente era Epáfras, que a gente fala no finalzinho aqui dele, e em Colossenses também é citado. Epáfras era o pastor dessa igreja. Versículo 3. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação comum de Paulo, Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, do 4 ao 7, ele faz uma série de elogios e de encorajamentos para Filemon. Ele diz: sempre dou graças a meu Deus, lembrando de você em minhas orações. Eu ouço falar da sua fé, do seu amor pelos santos. Oro que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem em Cristo. E seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então ele dá graças pela vida de Filemon. Paulo, ele era um encorajador, ele sabia encorajar as pessoas. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Às vezes a gente fica com medo de elogiar as pessoas, Você pode pensar assim: se eu elogiar, ele vai ficar orgulhoso, ele vai virar uma pessoa, vai ficar orgulhoso, Mas vai perder a humildade. Mas não, um elogio pode encorajar alguém. Ele sabia fazer isso muito bem. Então ele elogiou e encorajou Filemon nessa sessão.
Algo importante que ele fala aqui sobre Filemon é que ele ouviu falar de duas coisas sobre Filemon: a fé no Senhor e o amor pelos santos. A fé no Senhor e o amor pelos santos. Fé mais amor, ela é sinônimo de maturidade. Fé mais amor, ela é sinônimo de maturidade. Então ele sintetiza a maturidade cristã. Quando nós temos fé no Senhor e amor pelos santos, amor um pelo outro, isso é sinônimo de maturidade cristã. O cristianismo, ele não é uma série de doutrinas que você acredita apenas. Não é só isso. É claro que também é isso. Mas muito mais do que isso, ele é relacionamento. O cristianismo, ele é baseado em relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos. É possível você evitar um ou outro. Então, tanto o relacionamento vertical com Deus, quanto o relacionamento horizontal com os irmãos, tem que estar presente a fé e o amor. No versículo 6 ele ora, ele diz que ele pede a Deus que Deus lhe dê um testemunho eficaz, a comunhão da tua fé, que ele diz, de modo que outras pessoas possam crer em Jesus. E no 7 ele diz que seu amor me reanimou. Imagina você ouvir isso de alguém, né? Eu pensei, caramba, será que alguém poderia dizer essas coisas a meu respeito? E é uma coisa que me fez refletir assim, eita, não sei. Será que alguém pode dizer assim, irmão, você tem reanimado o coração dos santos? Olha, irmão, toda vez que eu lembro de você, eu dou glória a Deus. O amor pelo Senhor, aliás, a fé que você tem no Senhor, o amor que você tem pelos irmãos me encorajam. Imagina que legal você poder ouvir isso. Fica a pergunta para você. Eu me fiz essa pergunta também. Será que eu poderia ouvir isso de alguém? É para a gente pensar. Agora, a parte mais principal da carta, que ele vai fazer o seu apelo, do 8 ao 16. Versículo 8 ele diz, por isso, ou seja, por tudo que ele falou a respeito de Filemon, por ele ser um homem temente a Deus, um homem que ama, tem fé no Senhor, que ama os santos. Então, por isso, ele fala, mesmo tendo plena liberdade para mandar você cumprir o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Então, aqui você vê claramente a humildade de Paulo. Ele está falando assim, podia muito bem mandar você fazer, o que eu vou falar agora, podia mandar, mas eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Isso é humildade, porque ele vai fazer um apelo, ele pede, ele solicita. Aquele que tem todo o direito, toda a autoridade para mandar, ele pede, ele solicita. Ele não está... Note que ele no começo ele não se apresentou como Paulo, apóstolo do Senhor, ele se apresenta como prisioneiro. Aqui ele pode mandar, mas ele pede, ele faz um apelo com base no amor. Isso é uma lição para nós também, lição de humildade. Independente da posição, fazer uma solicitação, sempre pedido com base no amor. E ele demonstra isso muito bem. Um pedido com amor é mais convincente do que uma ordem autoritária. Isso é um fato. Um pedido feito com amor, ele é muito mais convincente do que uma ordem autoritária. As duas coisas podem dar, entre aspas, o mesmo resultado, mas ela é muito mais eficiente quando é feito com amor. Se você tem um filho, você pode pedir para ele, por exemplo, pegar um copo d'água para você. Você pode falar assim, filhinho, poderia pegar um copo d'água? O
papai ou para a mamãe, né? Papai está com sede. Ou você pode chegar e falar assim: moleque, vai pegar água para mim, seu miserável. De um jeito ou de outro ele vai te trazer a água, mas qual o jeito que você acha que foi mais eficiente? Quando você pediu com amor, não tenha dúvida. Então, quando você tem autoridade para pedir, para mandar, peça com amor. Se você é líder, seja no ministério, seja no trabalho também, seja na sua família, peça com amor. Faça a solicitação com base no amor. É muito melhor. Então, ele usa a linguagem do amor ao invés de sua autoridade apostólica. Ele pode mandar. Seria mais fácil para ele também, né? Ele fazia o seguinte, eu sou apóstolo, eu estou mandando você receber Onésimo. Me obedece aí, senão a gente conversa mais tarde, beleza? A carta ia ser mais curta, né? Filemão talvez receberia Onésimo, mas o efeito não seria o mesmo, com certeza. Então dá mais trabalho você falar com amor, mas é o melhor caminho, sem dúvida. Agora, algo que chama atenção, chama muita atenção para nós, é por quem Paulo está fazendo um apelo. Ele está fazendo um apelo por um escravo. E nessa época aqui, acho que em qualquer época que houve escravidão, mas nessa época também, um escravo nem era gente. Ele nem era contado como cidadão. No Império Romano, havia aproximadamente, estima-se que haviam 60 milhões de escravos. Onde Roma avançava seu domínio, eles faziam um monte de escravos daquele território novo. Então, ele era um império cheio de escravos. E esses escravos, eles eram vendidos como mercadoria, como gado, como uma ferramenta viva. Então, o escravo não era gente, na mentalidade do povo. O escravo era uma ferramenta. O escravo era como fosse o gado, como fosse um bicho. O escravo não era gente. E Paulo ele faz um apelo a favor de um escravo. Quando o escravo estava sob o domínio do seu mestre, do seu senhor, do seu dono podia fazer o que quisesse com ele. Por qualquer motivo, ele poderia matar seu escravo, se quisesse. Para um escravo fugitivo, então, ele poderia muito bem matar. Filemão tinha todo o direito de matar Onésimo, de executar, de crucificar Onésimo. Então, os escravos eram crucificados à torto e à direita por qualquer motivo. Fugitivo, então, o escravo fugitivo tinha dois destinos. Ou ele era morto, executado, ou ele recebia uma tatuagem na testa, dizendo fugitivo. Se o senhor não quisesse perder seu dinheiro, matando, executando o escravo, ele mantinha o escravo, mas tatuava na testa, fugitivo. Então, esse seria o destino de Onésimo. Versículo 9, ele diz: Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro em Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então, Paulo, já velho, aqui ele tinha mais ou menos uns 65 anos, provavelmente. Ele já velho, ele faz o seguinte, ele apela em favor de Onésimo. Apela em favor desse escravo. Aos olhos de todo mundo, isso seria uma loucura, seria uma perda de tempo. Porque, como eu falei, escravo nem era gente. Por que Paulo está fazendo isso? Apelando em favor de um simples escravo. Mas ele faz um papel importante, um papel de mediador, um papel de pacificador. A gente nunca
nunca deve perder a oportunidade de ser um pacificador. Nunca perca a oportunidade de ser um pacificador. Mateus 5, versículo 9 diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, nunca perca a oportunidade de ser um pacificador. E é isso que Paulo está fazendo aqui, essa intercessão, esse apelo em favor de Onésimo. Paulo poderia muito bem fazer o seguinte, não se envolver, né? Ele poderia falar o seguinte, vocês são adultos, se entendam, Onésimo, acho que você deve voltar lá, conserta seus erros lá. Eu poderia muito bem não se envolver com isso. A gente não sabe nem como ele encontrou com Paulo, por falar nisso. Paulo estava na prisão, era uma prisão domiciliar. De alguma maneira ele encontrou Paulo, ou foi encontrado por Paulo. Quis Deus assim, né? Que ele se encontrasse com Paulo. Mas Paulo poderia nem se envolver. Falei assim, sei de nada, cara. Se resolve lá com ele, você fugiu, você fez coisa errada, não sei de nada. Ou ele poderia, ainda mais, de repente, dar ouvidos às reclamações, talvez, de Onésimo. Talvez Onésimo tinha queixas contra o seu senhor. Talvez ele poderia falar assim, falar mal de Filemão, alguma coisa, e Paulo poderia falar, rapaz, é mesmo, dar ouvidos para essa conversa. Mas ele faz o que é o certo. Ele tira do seu tempo para escrever uma carta e apelar em favor de Onésimo. Então ele é um pacificador. E seja então você também, sejamos nós também um pacificador. Quando você tiver a oportunidade de pacificar uma situação, use a sabedoria, use a palavra de Deus e pacifique a situação, né? Não precisa se intrometer na vida dos outros a partir de agora, né? Fala assim, eu quero resolver os seus problemas, né? Não, mas sempre que aparecer esse tipo de situação, você pode ser um pacificador. E nunca o oposto, nunca jogar gasolina na fogueira, né? Ouvir maledicências ou fofocas. Nós devemos ser pacificadores. Isso é um grande exemplo para nós. Versículo 11. Ele era inútil para você, ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Paulo aqui está fazendo um jogo de palavras, um trocadilho, porque Onésimo, o significado de Onésimo é útil. Então ele faz esse jogo de palavras aqui, fala assim, antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil. Então esse mas agora quer dizer o seguinte, mas agora o quê? Mas agora que ele foi alcançado por Cristo, mas agora que ele foi transformado pelo Evangelho, mas agora que ele conhece o Senhor, agora ele é útil tanto para você quanto para mim. Em Efésios 2, nós vemos a nossa situação diante de Cristo. Efésios 2,4 diz, mas Deus em sua misericórdia e seu grande amor nos salvou. Então esse mas faz uma diferença da situação dele antes e da situação dele agora. Mas agora ele é uma nova criatura. Ele foi encontrado pelo Senhor. Versículo 12. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Aqui a gente vê muito afeto nessas palavras de Paulo, né? Ele chama ele de meu filho no versículo 10, que a gente acabou de passar. Ele chama de meu próprio coração, nesse versículo aqui no 12. No 16 ele chama de irmão amado. E no 17 ele chama de a mim mesmo. Recebe ele como vai receber a mim mesmo. Então Paulo demonstra um afeto, uma empatia muito grande. Ele se coloca no lugar de Onésimo. Isso é uma face de Paulo que é bem diferente, como eu falei no início, das características de suas cartas. Então ele demonstra muito afeto. Versículo 13. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas
não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Então ele seria útil com Paulo ali, mas ele não quer fazer nenhuma coisa sem o consentimento de Filemon. Então ele fala, para que não fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor fosse o quê? Espontâneo e não forçado. As coisas de Deus devem ser assim, devem ser espontâneas, devem ser não forçadas. Tudo que é imposto, ordenado, forçado, não vai ter o mesmo resultado. Pode até acontecer o que você quer que aconteça, mas quando é imposto, forçado, não surte o mesmo efeito. Então ele deixa Filemon livre, para que Deus fale com ele e ele cumpra o seu dever de livre e espontânea vontade. Versículo 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Então ele diz, talvez tenha sido esse o plano de Deus. Talvez tudo isso aconteceu para que ele viesse até Roma, conhecesse a Cristo, voltasse, para não mais ser apenas um escravo, mas agora para estar contigo para sempre, como irmão. Então ele crê que pode ser o plano de Deus. Talvez isso aconteceu por vontade de Deus. Versículo 16. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como quanto cristão. Irmãos, isso aqui a gente pode talvez não compreender por causa da nossa cultura, mas é uma revolução enorme isso aqui. O Evangelho, ele traz uma revolução, ele trouxe uma revolução enorme. O cara chamar um escravo de irmão amado é uma quebra de paradigmas sem tamanho. Ele está quebrando uma tradição, quebrando esse paradigma mesmo de o escravo é a escória da sociedade, é uma ferramenta, é como se fosse um animal. Ele chama esse cara de irmão amado. Em Gálatas 3, 28, diz, tem um slide aí, por favor. Diz, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa é a revolução tão grande que o Evangelho pode trazer. Porque em Cristo não há mais diferença entre judeu e grego. Isso era uma diferença enorme também. Entre judeus e gregos, não se misturavam. O judeu e qualquer outro que não fosse judeu também. Entre homens e mulheres. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana na beira do poço, lá em João 4, isso é uma coisa impensável naquela época. Porque homens não falavam com mulheres em público. Muito menos uma mulher samaritana. Então isso é uma revolução enorme. Não há mais escravo nem livre. Todos são apenas um em Cristo. Em Cristo, o escravo que trabalhava para o seu senhor durante o dia, à noite ele poderia ser pastor da igreja que o seu senhor frequentava. Porque agora não existe mais. Em Cristo não há superioridade, não há diferença. Todos são um em Cristo. Isso é uma coisa enorme. Isso é muito grande, o que o Evangelho faz, então. Do 17 ao 21, agora Paulo dá, então, suas garantias. Ele fala, assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Como você acha que Filemon receberia Paulo? Da melhor maneira possível, né? Então, Paulo fala o seguinte, receba Onésimo
assim como você receberia a mim. Então, isso é um desafio muito grande para Filemon. É um desafio muito grande. Porque se agora, só porque Onésimo se converteu ao Senhor, ele recebesse de volta nenhuma punição, isso poderia motivar a que todos os escravos se convertessem. Ia haver um avivamento, né? Todos os escravos iam querer se converter também. E se ele recebesse sem nenhuma punição, outros senhores de escravos iam, né, olhar de maneira estranha para essa situação. Ou se ele punisse severamente demais, ou executasse Onésimo, que era seu direito, ele colocaria em jogo o seu testemunho cristão. Então, o Filemon aqui está num beco sem saída, ele está numa situação que não é tão fácil. Para a gente pode parecer simples, mas se você pensa um pouquinho com essa cultura, você vê que não é uma situação fácil, é um desafio muito grande, é algo que só pode ser espiritual, tem que ser espiritual. O perdão só pode ser espiritual, ele é uma escolha nossa, mas ele é uma obra de Deus, só pode ser feita através do poder do Espírito Santo. O perdão é algo muito grande. Só um parêntese aqui, por que a Bíblia não condena a escravidão? Você vê que a Bíblia, em nenhum momento, ela condena, na verdade, ela até regula a escravidão. Em Efésios 6, por exemplo, ela fala como os escravos devem se comportar, em outros lugares, em outros trechos também. Muitos vão se apegar a isso e dizer, olha só, a Bíblia, ela é a favor da escravidão. O que não é verdade. Apesar de não proibir, não combater diretamente, você vê que a essência do Evangelho combate isso. E ao mesmo tempo, essa era a relação de trabalho daquela época. Não existiam patrões e funcionários, funcionalismo como existe, hoje, funcionários. Eram patrões, eram senhores e escravos. Então, essa era a maneira que acontecia. Não quer dizer que Deus se agradava disso. Não quer dizer que Deus se agradava disso. Nem muito menos que a Bíblia é contra. A Bíblia também regula o divórcio. E não quer dizer que Deus seja a favor disso. Mas, por causa da dureza de coração do homem, é necessário haver uma regulamentação para isso. Não quer dizer que Deus seja a favor da escravidão, ou que a Bíblia não condene a escravidão, ok? Muitas pessoas falam isso, a Bíblia é a favor da escravidão, a Bíblia apoia a escravidão, e não é verdade. Versículo 18. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Isso aí a gente pode chamar de imputação. O que Paulo está fazendo aqui. Paulo está assumindo a dívida de Filemon. Tem um slide aí. Paulo assume a dívida de Filemon. Está falando o seguinte, se ele deve alguma coisa, eu pago. E foi exatamente o que Cristo fez por nós. O que é imputação? Meus pecados foram todos colocados sobre Cristo. E a sua justiça foi colocada em mim, colocada na minha conta. Vamos dizer assim. Imputar é creditar, é colocar na conta, vamos dizer assim. Então, quando Cristo morreu na cruz, meus pecados foram colocados na conta dele, e o Senhor foi tratado da maneira como eu deveria ser tratado. Isso foi imputado contra Jesus, os meus pecados. Quando eu o recebi como meu Salvador, sua justiça foi depositada na minha conta. Agora Deus me aceita em Cristo Jesus. Isso é muito louco, né? Porque Cristo perfeito, nunca pecou, sofreu por conta dos nossos pecados, dos meus e dos seus. Todos os nossos pecados foram colocados na conta
dele, na conta de Jesus. E a sua justiça, justiça de alguém que nunca pecou, foi colocada na nossa conta. Isso é algo maravilhoso que Deus faz por nós. E é isso, esse é um grande exemplo, um tipo aqui. Paulo está falando, coloca na minha conta, eu pago. O que ele fez, se ele te deve alguma coisa, eu pago. Ou seja, Paulo falando para Filemão o seguinte: considera Onésimo como alguém justo. Considera Onésimo como alguém que nunca fez nada contra ti. Exatamente o que Deus fez por nós. Se Jesus escrevesse uma carta para Deus a nosso respeito, ele falaria: ele não lhe deve mais coisa alguma. Eu paguei tudo na cruz. Receba como receberia a mim. Jesus falando para Deus ao teu respeito, ao meu respeito. Ele não te deve mais nada. Paguei na cruz. Receba como receberia a mim. Então foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Mas ele continua no versículo 19 falando: para não dizer que você me deve a própria vida. Paulo usou as para não falar que você também me deve a própria vida. Você veio ao conhecimento de Cristo através do meu ministério, ele fala. Então, ele está apelando para a coerência de Filemão. Seja coerente. O que ele fez não é nada perto da salvação que você tem em Cristo. O que qualquer pessoa fez contra você nunca vai ser maior do que o que você fez contra Cristo. Se alguém pecou contra você, se alguém te ofendeu, se alguém fez alguma coisa que te chateou, que te feriu, isso que essa pessoa fez não é maior do que o que você mesmo fez contra Cristo. Porque afinal Cristo teve que morrer por causa dos seus pecados. Mesmo assim, Deus te perdoa. Interessante, nós lemos hoje mais cedo o Salmo 103, muito oportuno a gente falar isso. O Salmo 103, versículo 8 diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Versículo 9. Então, esse é o nosso Senhor. Ele não nos trata também conforme nossas iniquidades, conforme os nossos pecados. Esse é Deus, assim que Deus nos trata, sem ressentimento, sem rancor, não conforme nossas iniquidades, não conforme nossos pecados, com amor, com graça, mesmo nós tendo sido os culpados da morte de Jesus. Então, se alguém te fez alguma coisa, nunca é maior do que aquilo que você mesmo fez contra Cristo. Versículo 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos em Cristo. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Ele tinha certeza que Filemão cumpriria seu dever como cristão. O dever de cristão dele qual era? Diante de alguém que ofendeu ele, era perdoar. Esse era o dever. Perdoar é o nosso dever. Perdoar é o nosso dever, mesmo quando nós não temos vontade. Às vezes você não tem vontade de perdoar. Na verdade, acho que quase nunca você tem vontade de perdoar. Mesmo assim, esse é o nosso dever, perdoar. E ele sabia que Filemão cumpriria o seu dever. Ele ainda fala ali, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Ele espera que Filemão tenha um perdão generoso. Paulo está pedindo simplesmente para que ele receba Onésimo de volta. Mas ele fala, eu estou certo que você vai fazer ainda mais do que eu estou te pedindo. Pode ser que Filemão tenha libertado Onésimo. Fala assim, Onésimo, a partir de agora você não é mais escravo, está livre,
Volta lá, vai ajudar Paulo, ele precisava de você lá. Talvez. Bem provável. Porque essa é a obra completa de Jesus também em nós, né? Ele nos perdoa, nos redime, nos liberta da escravidão. Mas isso é uma suposição, pode ser que ele não tenha libertado, mesmo continuado sendo escravo. Mais importante que ele tenha perdoado. Do 22 ao 25, as saudações finais. Ele diz: além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim também como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A vocês, graça e paz do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Aqui nas saudações finais nós vemos alguns nomes que estão também no final da carta de Colossenses. Epáfras, Demas, Marcos, Lucas. Esse Marcos é o João Marcos, primo de Barnabé, que escreveu o Evangelho de Marcos. Esse Lucas, o Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. E esses são pessoas que sempre estavam com Paulo. Ele deseja, então, graça sobre eles. Ele começa com a graça e termina com a graça. Então, concluindo, essa é uma carta que tem um valor histórico muito grande. Nós vimos que ela mostra uma sensibilidade de Paulo que nós não vemos em nenhum outro dos seus escritos. A personalidade, uma sensibilidade muito diferente. Ele mostra um humano, ele se mostra muito mais humano, né? Se comportando, se importando com um simples escravo, que ninguém daria a mínima. Então ele tem esse valor histórico para conhecermos sobre Paulo. Ela tem o valor ético também. Porque apesar de Onésimo ter se convertido, ele deveria reparar os seus erros. E Paulo incentiva isso. Paulo incentiva o seguinte: você se converteu? Legal, beleza. Mas agora vai lá e se acerta com o seu Senhor. Vai lá e se apresenta para ele. Você imagina que não deve ter sido fácil o Onésimo aceitar isso, né? Ele fala: não vou voltar não, senão ele vai me bater, me matar. Né? Então, mas mesmo assim, esse é o Evangelho. Né? Ele tem seus valores éticos também. Além disso, essa carta tem grande valor teológico. Ela exemplifica ou tipifica a obra de Jesus em nosso favor. Diante de Deus, nós éramos todos culpados, merecíamos punição, merecíamos a morte. Tem um slide aí, tem uma citação de Lutero sobre, mais uma, né? Ele diz: diante de Deus, somos todos Onésimo. Né? Se fosse hoje, ele falaria hashtag somos todos Onésimos. Né? Diante de Deus, todos nós estamos nessa mesma posição de escravo, fugitivo, que merece apenas a morte, a punição. Mas Cristo, assim como Paulo fez por Onésimo, Cristo intercedeu em nosso favor, levou sobre si toda a culpa do nosso pecado e a ira e o resultado também do nosso pecado. E em Cristo nós somos então justificados pela fé e temos paz com Deus. Então é um exemplo perfeito disso. Algumas aplicações para a gente finalizar. Sempre que puder, seja como Paulo. Sempre que você tiver a oportunidade, seja como Paulo. Sempre que você estiver em frente a um conflito de duas pessoas, seja como Paulo. Seja o pacificador da situação. Não dê ouvido para maledicência, para conversas, para fofoca, mas estabeleça a paz. Seja pacificador, seja intercessor,
Seja empático como Paulo foi, afetuoso como Paulo nessa situação. Sempre que puder, seja como Paulo. Quando você estiver no papel, no lugar daquele que fez a coisa errada, seja como Onésimo, que vai e se conserta, que busca reparar o erro, que volta para aquele que foi ofendido por ele. Seja como Onésimo. E no lugar de Filemon, perdoe. Abra mão dos direitos, abra mão de ter razão, abra mão do que o mundo acha que é certo. A nossa cultura é uma cultura diferente da cultura do mundo. A cultura do mundo diz que se alguém te ofendeu, alguém te feriu, você deve bater de volta. Você deve ofender de volta. E se afastar e anular aquela pessoa da sua vida. Essa é a cultura do mundo, mas não a cultura do reino de Deus. Perdoe, receba novamente a pessoa que te ofendeu na sua vida. Mesmo tendo o direito de punir, como Filemon teria, não faça isso. Perdoe, abra mão disso. Afinal, se Filemon não perdoasse, agora o escravo seria ele. Ele que tinha autoridade e poder sobre o escravo, enquanto ele não perdoasse, agora ele se tornaria o escravo. Escravo do quê? Do ressentimento, do rancor, da ira. Enquanto nós não perdoamos, nós somos escravos. Nós somos escravos. Amém? Senhor,